Jesus, prova de sua existência na noite do ateísmo. Terceira aula. Lucas 18:8b. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus ele é afirmado como aquele que viria nos próprios sinóticos. A divindade de Jesus é estabelecida também nos sinóticos. Já que estamos falando do Filho do Homem, né? O ateísmo ele possui uma metodologia. Ela trabalha com um método que tem a ver com o ceticismo cartesiano, o ceticismo de Descartes. Então o ateísmo ele é bastante meticuloso no que se refere a questões empíricas, o fascínio pela ciência e assim por diante. Mas ele desconhece quase que completamente a complexidade da apocalíptica da nossa cultura. E, e os ateus eles estudam a Bíblia, mas eles desconhecem a complexidade e a potência que é essa complexidade das profecias. O que é bastante surpreendente, porque o sentimento ateísta deveria vasculhar tudo, né? Uma investigação árida, uma investigação cética deveria fazer uma desconstrução da mitologia da cultura. E isso não é feito em relação às profecias porque eles sequer as conhecem. Aqui nós estamos em Daniel 7. Daniel 7 é do versículo 9 ao 10. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saiu um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O assustador é que isso não é Apocalipse, né? Isso é Daniel. Isso está lá em Israel, né? Isso está na experiência do judaísmo. Do 13 ao 14. Na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Jesus dirá que o reino dele não é deste mundo. O Filho do Homem está ali nessa experiência dos sinóticos. Agora é interessante que como é que o judaísmo vai falar de uma adoração a alguém que não é o próprio Deus, alguém que não é o Pai? Esse semelhante a um filho do homem, ele vai ser adorado. Seu domínio é um domínio eterno que não será destruído. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Isso não é Apocalipse, isso é Daniel. O 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. O reino dos céus é chegado, arrependei-vos, que João está falando ali. Isso é o milênio. É o milênio que está em Apocalipse. Quando a igreja vai ser esse predomínio que está avançando. Kairos. Vinte e cinco. Ele falará contra o Altíssimo, o oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mudar o tempo. Mudar o tempo é tentar ir contra o que é absoluto, o Kairos. Quem vai tentar mudar o tempo é o Cronos, o próprio Oion.
do 26 ao 27. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Isso é escatológico, isso é o milênio. Era e império da igreja. Nós não estamos falando do Novo Testamento nem de de uma literatura produzida pela igreja, né? A igreja sequer tinha sido instituída. Isso é judaísmo. Assustador. Isso para falar sobre o contexto do Filho do Homem. Então esse é o contexto do Filho do Homem que está em Lucas 18, 8b. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Essa é uma profecia para o ateísmo. Certo? Esse ateísmo ele não existia naquela cultura antiga. Você vai encontrar o ateísmo em Demócrito, né? Você vai encontrar no atomismo grego, ceticismo. Você vai encontrar ceticismo na filosofia grega, mas o ateísmo determinado, ele ocorre depois que Kant propõe uma desconstrução do Deus transcendente com a sua crítica da razão pura. Ali começa o que vai ser considerado a morte de Deus na cultura, o que vai ser considerado até mesmo por Nietzsche, né? Então, essa é a origem do ateísmo filosófico de Marx, de Freud, de Feuerbach, de Russell, de Nietzsche e assim por diante. Hume, vamos dizer que ele era um agnóstico, né? Mas ele já estava pronunciando esse ceticismo, mas esse ateísmo forte ele vai vir depois de Kant. Eu preciso insistir nessa tese porque ela não é tão fácil de ser demonstrada, né? Porque o ateísmo ele é bastante rigoroso em relação a uma prova de uma existência de Deus, ou de Jesus, como estamos propondo aqui. Existem muitas profecias que Jesus vai falar, como, por exemplo, vai haver terremotos, né? Vai haver guerras. Isso realmente vai acontecer, mas nesse contexto aqui nós estamos falando de uma profecia forte. Ele está dizendo que a fé ela vai diminuir, ela não vai aumentar. E esse mesmo Jesus que falou isso é o que mandou, ele instituiu a grande comissão para que os apóstolos iniciassem essa igreja que iria espalhar o evangelho do reino a todas as nações, tribos e línguas para que depois viesse o fim. Então, quer dizer, seria se esperar que a fé aumentasse, né? E realmente ela aumentou na Idade Média. A era teocêntrica, mas hoje nós estamos no contexto da modernidade. O Império Romano tinha os cultos aos deuses, né? Naquela época. O judaísmo ele era bastante teológico, bastante teocêntrico. A maior contribuição que a civilização de Israel concedeu à cultura é a própria perspectiva do transcendentalismo, do monoteísmo filosófico do Deus transcendente. Não existia essa coisa, né, naquela época. Materialismo, empirismo no sentido moderno da ciência como entendida hoje. Não existia ali um positivismo lógico, um iluminismo. Vamos aprofundar a questão. Epicuro, Demócrito, esses caras aí, Lucrécio, todo aquele ceticismo grego, ele era um ceticismo que não produziu um ateísmo filosófico cultural. Quando Aristóteles ele vai falar sobre o motor imóvel, ele não está muito emocionado com Demócrito ou com os atomistas. O próprio Platão também não vai estar muito. Platão, que ele é hermético, ele possui um pensamento extremamente hermético, ele também vai falar da alma do mundo.
A alma do mundo é uma doutrina pitagórica que está em Platão, está no neoplatonismo, está em Helena Blavatsky, e ele está em Mário Ferreira dos Santos, Alma do Mundo. Então, mas Platão ele não era cético, ele era então os próprios estoicos, eles eram imanentistas. O que ocorre aqui é que o ateísmo ele não emocionou tanto assim a cultura grega. Existiam escolas de mistérios ali, né? Existiam tantos deuses na Grécia que até hoje é a mitologia mais exuberante de todos os tempos, né? É impressionante aquele sentimento antigo que está ali na literatura antiga. Então, quando a gente vai falar de Nietzsche, de Marx, de Feuerbach, de Russell, e esses moderninhos aí que, como Richard Dawkins, os moderninhos como Christopher Hitchens, moderninhos como Sam Harris, moderninhos como Daniel Dennett, que sucumbiram diante da potência da oratória, do pensamento ágil e meticuloso de William Lane Craig, o maior debatedor para o terror do ateísmo. Que é o ateísmo retórico, né? Quando o Alvin Plantinga ele vai falar de filosofia, ele tá falando de um ateísmo acadêmico, e aí já vai muito mais longe do que o neoateísmo. Aí já estamos falando de coisa séria. Quando a gente vai falar de Anthony Flew, antes de se voltar para o deísmo, quando a gente está falando de J.L. Mack, aí nós estamos falando de grandes pensadores ateístas, não mais neoateísmo. Aí eles vão ter que enfrentar o Plantinga. A filosofia analítica ela é de um ceticismo seguro. Ela não descansou na possibilidade de algo que supere uma metodologia científica para a filosofia lógica. O que não deixa de ser contraditório, né? Porque como você vai explicar as leis da lógica do ponto de vista do ateísmo, né? Como você vai explicar a origem matemática? Como que surgiu a matemática? Como que surgem as leis lógicas? Como você explica a necessidade e a dedução? A necessidade de um argumento dedutivo do ponto de vista cético. Então a própria lógica, ela vai, quando o ateísmo ele se usa da lógica, ele está apontando a arma para si mesmo. E é o que você vê nas leis do universo. Quando surgiram isso? Esse telos. Mas a filosofia analítica ela é extremamente árida. Corajosamente estão navegando nela Plantinga, Swinburne, Alston, Invagin, Robert Hald e por aí vai. Hoje Deus ele é tão irrelevante, o Deus transcendente, ele é tão irrelevante para a cultura. Enquanto no próprio Egito Antigo a religião era central, na Idade Média nem se fala. Hoje as pessoas estão mais interessadas no Carpe Diem, né? Vamos fazer um projeto aqui para fazer tudo que eu quero, pois tudo pode ser legitimado. Sendo que até Epicuro, né? Até Epicuro, que exaltava o prazer como a coisa mais importante para a filosofia, esse prazer de Epicuro, ele era um prazer moderado, né? Ele era um prazer das coisas simples. Ele criticava o desregramento. E que é essa busca que é destrutiva, porque até mesmo dentro do casamento, se você tiver um casamento dentro de um contexto assim, vamos dizer assim, romântico, você consegue ir muito longe ao descansar no ombro da pessoa amada. Isso hoje, para a cultura contemporânea, é algo quase inimaginável.
É por isso que quando você está ali no fim da sua vida, vamos supor que você tem lá uma doença, um câncer, por exemplo. Você tem lá, por exemplo, a sua esposa está aí cuidando de você, né? Ou então o seu esposo está cuidando de você, você tem seus filhos, e acredita numa uma possibilidade de. A santidade hoje ela é mais emocionante do que o hedonismo, porque o hedonismo ele já se tornou uma coisa tão comum que a santidade ela se tornou até uma coisa exótica, né? Ela se tornou um desafio tão, assim, se tornou algo novo, algo assim, bastante interessante de ser experimentado. É, mas isso é uma experiência de espiritualidade, né? É uma experiência, não tem nada a ver com o céu, com o inferno ou com qualquer coisa o que se refere a um julgamento moral. Nós estamos falando aqui de uma experiência de descanso em seu próprio lar. Por que eu estou dizendo isso? Anderson, você estava viajando, né? Você estava falando de ateísmo, agora você está falando dos negócios aí, carpe diem, né? O que tem a ver? Aproveitar a vida intensamente, qual o problema com isso? Não, a questão é discernir a história da filosofia. Essa ideia não surge do nada. Você pode fazer o que você quiser, mas é bom você pesquisar de onde as coisas surgem. Se você quiser tomar banho de chapéu, se você quiser tomar banho de chapéu, isso é um direito seu. Eu não tem problema nenhum. Eu também poderia fazer isso. Agora, o legal, para o pensamento e para a filosofia, é interessante saber de onde surgem os conceitos, porque se você souber de onde surgem, aí você vai fazer o que você quer, mas você vai saber quem está te influenciando, né? Pelo menos isso aumenta o seu conhecimento. Isso que é interessante. Não é questão de comportamento, é questão de conhecer. Apenas para a universidade e a filosofia se tornar mais interessante. O ateísmo, a noite do ateísmo, ela se instaura na cultura, ela se intensifica depois da clivagem kantiana. O que Jesus está dizendo ali? Quando vier o filho do homem, porventura achará fé na terra? Ele está dizendo de uma universalidade de ceticismo. Ele não está falando que, bom, algumas pessoas vão deixar de ter essa experiência de estar abrigado em um mundo que é regido por um Deus transcendente. Aquilo que vai ser dito por Max Weber, o desencantamento do mundo. Essa aridez materialista. Na realidade, não. Jesus ele está falando de uma universalidade de aridez. E essa universalidade que é a morte do Deus transcendente que permite suposta morte, né? Porque Deus ele não pode morrer do ponto de vista filosófico e de sua existência. É uma morte na cultura. O Deus ele morre na cultura. Uma morte aparente, uma morte cultural. E é isso que vai permitir que o imanentismo se torne interessante, porque agora Deus está no mundo, né? Deus agora está na própria experiência da natureza, né? Na própria experiência de um cosmos com o qual você pode ter uma expansão cósmica da consciência, né? Você pode ter uma experiência meditativa, transcendental. Você pode ter uma sexualidade mais indiana, né? Você pode ter uma experiência que não tem mais nada a ver com o sentimento romântico. Essa nova espiritualidade, que é uma mística diferente do que propunha João da Cruz, ela é uma mística que acredita em um Deus diferente do Deus transcendente. Então, ela não é ateísta, mas ela caminha junto com o área do ateísmo que também está presente. Ele está. A pesquisa, o mundo da pesquisa é um mundo extremamente árido, né? Metodologia, ela tem que ser o sentimento de Hume ou o sentimento de Descartes. Então o ateísmo ele está presente junto com esse sentimento desse imanentismo. Por isso, não há, porventura haverá fé na Terra. O ateísmo
como experiência universal da cultura. Mateus 24, 10 ao 12. 10 ao 13. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos também para o 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então está aumentando a mensagem, mas também está aumentando o ceticismo, está aumentando o ódio, contradição. É complexo. O ateísmo, ele precisa entender que profecias como essa são complexas. Eu não estou falando que é uma profecia de complexas implicações, mas de complexidade nesse caso é conceitual, né? Quanto mais você faz o marketing da igreja, mais descrédito ela tem. O ateu ele não pode subestimar a potência dessa ideologia, desse conceito conceitual do que Jesus está propondo aqui. Que é exatamente o que está acontecendo. Se você for ver o número de pessoas, de jovens hoje, que estão encantadas com a música worship, a ponto até de ter fã-clubes em relação aos artistas adoradores, que estão propondo uma espiritualidade extremamente rica e nova e está dando um show nos púlpitos, né? Inclusive existe até uma rivalidade entre pastor e adorador, existe algo bastante sutil. Agora, qual que é o problema aqui? Aumentando o marketing da igreja, aumenta o sentimento de ceticismo, que caminha com aquele imanentismo ali que já falamos, o imanentismo ele vai aumentar também, né? Mas por enquanto ainda a gente tem muito aridez ateísta. E depois vai vir a grande apostasia segundo a proposta paulina. A gente já tem falado bastante sobre isso. Ó. Não vou abordar nesse momento, que a gente tem falado exaustivamente sobre a grande apostasia. Podemos até falar mais para frente nessa aula, mas o que estou enfatizando aqui é que Jesus vai dizer: trairão e odiarão uns aos outros. O ódio, a era do ódio é algo palpável hoje, é algo científico. O que está acontecendo com a democracia, com as democracias liberais ocidentais, hein? Quando eu na universidade, estudando a filosofia, eu fiz aulas também de ciência política. E é interessante que os cientistas políticos eles estão investigando como surgiu esse problema que há cerca de 10 anos, já faz 10 anos que está havendo um declínio das democracias ocidentais. E a, a, a democracia ela está sendo corroída de uma forma lenta, através do movimento de extrema-direita, que não é só no Brasil, ele é em todo o mundo. Em Israel, na França, nos Estados Unidos, na Finlândia. É uma coisa espalhada. Porque, e quando eu falo isso, eu não estou falando que eu acho, por exemplo, que Marx foi um cara genial do ponto de vista de que é legal você ser marxista. Eu acho que o que é ideal é você ter independência no que se refere ao pensamento político, você ser um pensador independente, né? Eu não acredito nesse dualismo. Eu acho que o mundo é muito mais complexo do que isso. Isso só atrapalha. O ódio ele faz com que haja uma certa divisão, que você precisa estar atirando para todo lado. Na época da eleição a gente tem muito medo porque o, essa polarização só aumenta o ódio dos dois lados. Esse que é o ponto.
Então a polêmica não vai ajudar muito nesse caso. Eu estou falando do ódio. Porque quando no período da aristocracia, da aristocra, da aris- no período aristocrático, da aristocracia, o sentimento, e sempre a política ela tem um sentimento predominante, o sentimento predominante na época da aristocracia era o orgulho. Hoje, nos movimentos atuais, o sentimento predominante é o ódio. Isso é algo nítido. É sociológico. Zygmunt Bauman vai falar sobre o amor líquido, que não é concreto, não se concretiza. O amor está esfriando, como o ódio, trairão uns aos outros. A arrogância hoje, ela virou uma necessidade para a sobrevivência. A arrogância e o ódio. A prepotência, ela se tornou hoje. O ódio é algo tão palpável hoje que ele é estudado na ciência política. O amor se esfria e se torna líquido porque a maldade aumenta. E a maldade aumenta porque surgem falsos profetas. Isso está em Mateus 24, 10 a 13. Falsos profetas são aqueles que instituem o sentimento da grande apostasia da qual Paulo fala, que é mudar de lado, mudar de opinião, misturar o conhecimento para o bem e para o mal. O conhecimento do bem e do mal, ele institui essa maldade cultural que é um sentimento de ambiguidade e de indefinição. Você olha para a pessoa e você vê, bom, aqui há bondade. Realmente há. Isso que é o assustador. Se houvesse apenas maldade, não seria assustador. Ele realmente é uma pessoa boa. Mas ali há uma mistura com o mal. Por isso, uma genialidade filosófica. Uma genialidade que é essa potência, que é o motor da contracultura, que é aquela ideia que já está na própria cultura cristã hoje, né? Cada um de nós temos a nossa melhor versão e a nossa pior versão como os dois lados da moeda. Não é interessante isso? Então a santidade se tornou um termo tão assim ligado àquela opressão religiosa. Sabe aquela coisa que você tem que obedecer pastor? Então as pessoas, elas, quando ouvem o termo santidade, elas não estão fazendo uma investigação histórica, né, filosófica desse termo, que é o kadosh. Não estão fazendo, eles estão pensando em pastor, estão pensando em padre, estão pensando em líderes, eles não entenderam o lance do que significa isso, né? Porque a santidade ela quer dizer com integridade, integralidade. Não existe uma pior versão. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. No sentimento do Kadosh, você está separado do mal. Esse é o ponto. Não importa que você está ali, de repente, cometendo alguns. Você às vezes erra o alvo. Mas esse alvo que você busca, ele vai estar avançando, né? E para que você avance, é interessante você possuir uma proteção, né, amorosa. Porque se você caminhar sozinho, é mais difícil você atingir um objetivo, né, que é essa integralidade. Por isso que eu insisto que tá certo que hoje a família, o sentimento da família e do casamento hoje é um lixo descartável, não presta, é horrível. Tudo bem, eu entendo isso. Todo mundo tem sua opinião e isso é altamente relevante que as pessoas pensem assim. Mas a proposta que eu estou fazendo aqui não é algo moralista. Não é algo assim. Aquela chatice de. Sabe, chatice de querer
fazer uma análise do comportamento? Não, é uma outra coisa. É uma coisa assim como podemos dizer. Se você diz que cada um possui dentro de si o bem e o mal, dentro de si a sua melhor versão ou sua pior versão, isso é algo assustador. Não existe mais base para confiança, porque vamos supor que você está ali, é, tem uma aliança ali com uma pessoa. Você é uma pessoa que faz parte tem um casal ali. Tem como ter confiança numa relação assim? Se você admite que você tem a sua melhor versão e a sua pior versão, isso é o que é a espiritualidade contemporânea. Que não tem nada a ver com o que João da Cruz vai falar. É uma outra coisa. Essa espiritualidade que tem sido recentemente proposta, ela é uma falta de capacidade de acreditar na potencialidade humana. Porque existem ateus que apreciam o casamento, né? Tem gente até que fala que há menos divórcio no ateísmo do que entre os cristãos. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: a tese de que o amor não é uma mistura e que ele não tem nada a ver na aposta da sua pior versão, ou de uma mistura entre de que você possui uma maldade e uma bondade que é misturada, porque afinal de contas o ser humano ele é complexo, né? Então você não pode falar que uma pessoa é boa ou má. Ele tem as duas coisas, porque ele é complexo, nós somos adultos, então seria infantilidade você acreditar que existe uma oposição entre o bem e o mal. Seria uma infantilidade, isso é coisa de desenhos, né? Desenhos infantis. Não tem muito sentido você acreditar nisso. Quer dizer, então vamos tirar o prêmio Nobel da Paz já pode ser excluído. Vamos deixar só o prêmio lá da economia, sei lá, da literatura, né? O prêmio Nobel da Paz a gente nem precisa mais colocar aí, né? Martin Luther King era protestante e ganhou o prêmio Nobel da Paz. Teresa de Calcutá era católica e ganhou o prêmio Nobel da Paz. Mateus 24, 10. Trairão uns aos outros. Isso significa que as relações hoje elas não são mais concretas, elas não são confiáveis. Por que elas não são confiáveis? Porque você não aposta mais na possibilidade de ir mais longe nesse sentimento ético. Se o próprio Kant, vamos pensar um pouco, o próprio Kant ele vai falar, certo? Que o que maravilhava ele era o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro de mim. Hoje a ética, do ponto de vista filosófico, ela é algo bastante complicado, porque se você tira os valores objetivos, eles são difíceis de serem estabelecidos hoje, né? Na própria filosofia analítica, porque Kant ele vai tirar Deus da jogada, o Deus transcendente na primeira crítica, mas na segunda crítica ele coloca Deus pelas portas do fundo para sustentar a ética, porque se você tira o absoluto, a ética ela se torna esse relativismo cultural que é de hoje. E quando Kant ele vai se encantar com essa ética, essa razão prática, ele está dizendo que ele está encantado com isso. Dentro de mim ele compara com as estrelas. Trairão uns aos outros. Qual a origem desse sentimento? As relações não são mais confiáveis, não se pode mais confiar em mais nada. Nós não mais conhecemos quem são as pessoas. É muito parecido uma pessoa, hoje vamos supor, na época de Hitler, você vai lá e mata os judeus que nem água, né? Hoje não, hoje a coisa é muito mais sofisticada, você consegue hoje
convencer o mundo, né? De que, vamos dizer assim, você consegue convencer muita gente de que você é uma pessoa efetivamente confiável, realizando coisas concretas de amor, de amor. E no entanto, você tem aquele lado escuro dentro de você que está ali juntamente. E não tem como você perceber isso. Você só percebe isso se você for muito longe no discernimento. Só que a palavra discernimento ela não existe no ateísmo, no sentido forte. Você pode dizer que você tem uma sagacidade psicológica, né? O termo discernimento ele é muito cristão. Ficarão escandalizados. Você se escandaliza com a maldade que está no outro, mas você também está querendo ir mais longe ainda que ele, né? Aí já começa a haver uma disputa, né? Eu vou ter a última palavra nesse ponto. Por isso, amor se esfria, então nós já estamos na era do ódio, isso é bastante contemporâneo. Isso está conectado com o que foi falado ali. Porventura haverá fé na terra? Quando você diminui a perspectiva de uma presença histórica de um Deus transcendente na cultura, o ódio aumenta. É isso que Jesus está falando. Afinal, a lição mais original de Jesus é o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Jesus ele está propondo uma espiritualidade do amor, uma espiritualidade amorosa que é extremamente original na história. Então, quando Jesus ele está falando do ódio, ele está falando do ceticismo. Ele não está querendo dizer que o cético ele é uma pessoa que odeia. Ele está falando que quando você abala as estruturas de uma potência que é essa objetividade transcendente, você cai no relativismo moral. E se você for uma pessoa moral, mesmo sendo cética, você vai estar sendo uma pessoa moral de uma maneira particular, individualista, mas não há uma objetividade por trás daquilo. Você talvez esteja influenciado pela cultura cristã ocidental. Você acredita nos valores da cultura cristã ocidental, afinal você é cristão do ponto de vista cultural. Então você vai seguir valores cristãos sendo cético. Mas você não há uma objetividade. Só que nem todo mundo vai fazer igual você faz. Tem outros que não. Eu vou fazer o que eu quero, pois tudo pode ser legitimado, né? Então esse aspecto sutil que eu estou tentando aqui fazer essa conexão entre o amor que se esfria e o ódio que aumenta. Não é fácil você mostrar que essas coisas estão relacionadas. É extremamente difícil e desafiador para mim tentar provar isso para o cético. É muito difícil. Porque uma pessoa ela pode ser cristã e não ser boa, uma pessoa pode ser ateísta e ser uma pessoa boa. Mas aqui a discussão ela não é apenas comportamental, ela é conceitual. Né? Ela é conceitual. Trata-se do fato de que o sentimento moral ele tem origem na transcendência. E é por isso que existem leis. Né? Se você falar, bom, se você matar, é crime. Então você não mata para não ir para a cadeia. Não é porque Deus proíbe o assassinato, é porque existe uma lei. Se não existisse aquela lei, matar não seria errado. Então hoje a lei ela é uma convenção pragmática como um contrato para segurar a ordem. Você abre a mão da sua liberdade em prol de um contrato social, né? É uma guerra de todos contra todos. Isso tem a ver com o que Jesus está falando. Odiarão e trairão uns aos outros. É a guerra de todos contra todos. Por isso você precisa de um contrato. Os filósofos contratualistas, como Hobbes,
como Locke, como Rousseau, eles estão percebendo que se você não tem um Deus que é teocêntrico numa cultura medieval, o homem ele vai ter que arranjar as coisas do seu modo, ele vai ter que começar a fazer acordos, né? Por isso que se você for falar, por exemplo, se você falar dentro de um casamento, se você tem ali uma pessoa que está com você, ou você está com ela, vamos supor que existe a possibilidade de você não cumprir aquela lealdade que é o mais interessante nesse sentimento matrimonial. Você não existe ali uma lei que vai proibir isso. Se ninguém está vendo, né? Se não existe uma lei objetiva, é aquilo que o próprio Dostoiévski vai falar. Se Deus não existe, tudo é permitido. Você vai evitar fazer as coisas erradas porque existe uma lei. Se não há uma lei objetiva, então você está indo para a liberdade suposta da vontade, que é igual você está lá tomando banho de chapéu, né? Tomando banho de chapéu. Você não entendeu que a moralidade e a ética, a razão prática, quando ela é objetiva, ela inspira a cultura a agir de modo objetivo e não apenas preocupada com questões das leis. O homem ele se torna mais profundo quando ele tem uma experiência de espiritualidade objetiva. Ele percebe que o relativismo ele pode ser um abismo para uma humanidade concreta. O relativismo ele pode lentamente levar a qualquer coisa. Você hoje pode pensar alguma coisa sobre certas questões. O que eu penso sobre pena de morte? O que eu penso sobre assassinato? O que eu penso sobre tortura? O que eu penso sobre o uso das drogas? O que eu penso sobre o tráfico? O que eu penso sobre o autoritarismo? O que eu penso sobre puxar o tapete de alguém na empresa para tomar o cargo dela? Essas questões você pode ter um valor hoje. Amanhã esse valor ele pode ser mudado. Inclusive influenciado por alguma ideologia que você está assistindo ali televisão o tempo todo, embora hoje as pessoas não assistem muito televisão, né? O ponto que é interessante você perceber que de onde surgem as ideologias filosóficas que regem o comportamento seu, ou meu, ou de qualquer outro, né? Como surgem essas coisas? Por isso que eu falo que o relativismo moral ele é um abismo, porque qualquer uma dessas coisas que eu citei podem, se ser lei ou não ser lei, as leis mudam, né? Por exemplo, eu quero puxar o tapete de uma pessoa numa empresa para tomar o cargo dela. O que isso tem a ver com a lei? Se eu quero fazer isso, isso pode ser legítimo para mim, né? Quer fazer? Então vá. É uma alternativa para a sociedade, uma sociedade que é uma alternativa para a sociedade, porque você está sendo alternativa, você não está sendo, você não entendeu a proposta de Jesus, né? Quando Jesus ele está falando que amem os outros como eu amei vocês, eles os amou, eu os amou até o fim. O novo mandamento vos dou, o mandamento do amor. E depois Jesus vai falar que o ódio aumenta e que a fé diminui. Ele está falando da perspectiva de uma razão prática para a cultura.
Aristóteles falava sobre a prudência, falava sobre a mediania, falava sobre a amizade. Hoje é tudo mais uma questão de contrato social, né? Se o homem é o lobo do homem, se existe uma guerra de todos contra todos, você precisa da potência do Estado para controlar as coisas, né? Porque senão, essa guerra de todos contra todos, ele tem a ver com isso, né? De repente está todo mundo se odiando, você não tem mais um controle. Por isso que existem as leis. Se você tirar a lei, acaba o controle. Se você não coloca uma lei para a pessoa colocar um cinto de segurança no carro, as pessoas elas morrem de acidente automobilístico, né? Então a lei é a força. A força reside na lei. Então, quando Jesus está falando sobre razão prática, ele está falando exatamente de algo extremamente concreto. Então esse é o ponto, gente. A ética muda e a lei é mutável e isso não tem nada a ver com religião no seu sentido comum. Isso é a razão prática, né? Agora nós vamos a Apocalipse 16. Vamos do 8 ao 11. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. 11. 11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O 21. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Aí você pode falar, mas o que tem a ver você conversar com o cético sobre questões aí? Está tendo uma catástrofe natural aí, e de repente isso não tem nada a ver com a ciência. Bom, a minha proposta não é essa. A minha proposta é analisar o texto de acordo com o seu sentido sociológico, né? Está dizendo que essa era é uma era que não a pessoa ela há um sentimento generalizado de ódio contra o Deus transcendente e mesmo quando você é submetido é, e mesmo quando isso é confrontado pelo Deus transcendente, não existe arrependimento, existe ódio contra um Deus transcendente. Isso está relacionado àquele sentimento de que a fé, ela será que ela vai existir quando o Filho do Homem vir? E que o ódio está aumentando, e que o sentimento de traição está aumentando, porque as pessoas estão escandalizadas, porque o amor está esfriando por se aumentar a maldade. É bastante original essa profecia, porque se você está fazendo um marketing desse reino de Deus que está por vir no milênio, qual que vai ser a natural proposição? Bom, se eu estou fazendo um marketing de uma coisa boa, as pessoas vão se tornar melhores. Mas não, está falando que vai piorar. Essa é a originalidade, a sagacidade originária dessas três profecias que eu proponho como prova da existência de Deus e prova da existência de Jesus para a cultura. Por quê? Porque isso é algo concreto. Se você for ouvir algumas letras de rock e você vê o ódio que existe contra o Deus transcendente, isso é algo concreto hoje. Não estamos falando de uma suposição é, é, de um grande devaneio teológico articulado. Nós estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de sociologia, nós estamos falando que a maldade ela não diminui por causa da mensagem da cruz.
e de Jesus. Não, ela aumenta. O ódio ele não diminui, porque Jesus institui a misericórdia e o amor, ele aumenta. O amor ele não se torna mais concreto, ele se esfria. Isso é algo que é efetivamente cumprido na história contemporânea. Eu sei que o ateu ele vai falar, bom, isso aí que você falou é uma grande construção teológica, mas para mim não faz nenhum sentido, porque isso não é uma prova rigorosa da existência de Deus ou da existência de Jesus. Não existe aqui uma prova forte filosófica de que existe um Deus fora do universo. Bom, aí vai ter o problema. O que eu vou falar? Tem. Isso é algo tão fácil de ser provado do ponto de vista filosófico e histórico que isso derrubou uma era histórica. Por isso que eu acho que o ateísmo ele pode ter muita inteligência para questões científicas e relacionadas à cosmologia, à biologia, né? Eles são sensacionais para pesquisa de laboratório, né? Mas para a filosofia eu acho um pouco fraco o ateísmo, sabe? Porque se você tem axiomas empiristas, você perde a dimensão de uma construção como essa que eu estou propondo, você perde, no meio do caminho, você está vendo ali uma palestra, você perde pontos-chave, você não consegue construir o todo, porque é, você está duelando contra aquela tese a partir de pressupostos reducionistas. Você não consegue articular o que está acontecendo, que é uma coisa óbvia isso aí, porque isso derrubou uma era. Quando as luzes da razão são instituídas no século XVIII. Finalmente agora o homem ele está livre da superstição. Ele tem a luz, não mais as trevas da Idade Média. Trevas da Idade Média, uma ideologia de Francesco Petrarca, construtor do sentimento do Renascimento, período do Renascimento. Ali você não tem mais as trevas da igreja, agora você tem um império secular que é o universo da razão, quando finalmente o homem conseguirá ordem e progresso num sentido positivista de Comte, kantiano, e aquilo que vai propor Kant. Agora a razão ela é prática como imperativo categórico. Agora o progresso ele é possível a paz perpétua, porque agora você não tem mais as trevas, né, da superstição, dos mitos, né? Então agora, afinal de contas, Galileu, Descartes, Copérnico, eles derrubaram a tese de Aristóteles. Agora a Terra não é mais o centro do universo, né? O próprio Bultmann vai falar que não há sentido em acreditar em certas coisas na era do rádio. Mas aí o que acontece? No século XX, aquilo que o Eric Hobsbawm vai chamar da era dos extremos, você vai ter duas grandes guerras mundiais, você vai ter a Hiroshima, você vai ter o Holocausto, você vai ter regimes totalitários determinados, e você vai ver que o materialismo histórico também não resolve o problema. Então a morte da razão que foi tão forte, né, depois de Kant, o progresso e a ordem se tornou o caos. Por isso agora o sentimento é da pós-modernidade. A morte de todas as metanarrativas, a era em que não há possibilidade de progresso racional e uma ordem de um sentimento mais iluminista do século XVIII. O século XXI ele é muito diferente do século XVIII. O século XXI é um século pós-moderno. É o século da incerteza. A incerteza está até mesmo na ciência, na física quântica. Até mesmo na física quântica você tem a incerteza, você tem o princípio da incerteza. Você está
Você tem hoje uma filosofia desconstrutivista. Você tem a morte das metanarrativas. Hoje nós estamos numa fase transitória para aquilo que eu chamo que virá uma era do neomedievalismo, que já não é mais a pós-modernidade. A pós-modernidade ela é transitória. O ateísmo ele é transitório. O ódio produziu Hiroshima, produziu Holocausto, produziu duas grandes guerras mundiais, extermínios em massa. Isso desnorteou o sentimento humano. Foi aniquilada todas as esperanças da modernidade, que já não mais existe. Hoje nós temos uma modernidade mais líquida, que é o sentimento pós-moderno. Tem nada a ver com Kant, com Comte, com o iluminismo, né? Com Voltaire. O século XXI não tem nada a ver com o século XVIII, gente. Tem nada a ver. Hoje há uma fragmentação das esperanças de uma razão humanista construir o próprio significado, né? Porque o progresso ele não se efetiva. Por isso é que hoje, quando a gente vê Alvin Plantinga instituindo uma filosofia cristã na universidade, nós estamos vendo que Deus não está morto mais hoje na universidade, né? O Deus transcendente ele não está morto. Nós não temos hoje uma filosofia analítica imanentista. O imanentismo filosófico de grande estrutura é o neoplatonismo de Hegel. Essa é a grande metafísica pós-kantiana. Mas a filosofia analítica hoje, ela não está interessada em Hegel, ela está interessada, por exemplo, em Alvin Plantinga. Por isso o Deus transcendente hoje, ele é considerado até mais interessante do que o próprio Hegel, né? Portanto, se você quer um ateu subestimar a potência do que essas três profecias estão dizendo quando não se referem a uma prova da existência do Jesus transcendente, né? Se você subestimar que isso foi cumprido de uma maneira histórica, abrangente, universal, o relativismo ele é uma coisa de hoje, ele não existia há 100 anos atrás, não tinha relativismo em 100 anos atrás, não existia. 200 anos atrás não existia a possibilidade de você ter duas guerras mundiais, o Holocausto, Hiroshima, o ódio como sentimento político que está destruindo a própria democracia, valor inegociável do Ocidente, a morte da democracia que está ocorrendo há 10 anos. O sentimento do ódio, ele pode ser sutil, mas ele é uma necessidade para o nosso tempo. O ódio está um pouco relacionado ao individualismo da modernidade. Quando as pessoas elas se tornam individualistas, não existe mais um sentimento de coesão, de sinergia. O que produziu a unidade? A unidade da Europa cultural é o sentimento da cultura cristã ocidental. Isso foi o que unificou um sentimento cultural. Quando você se torna um individualista, quando o romantismo alemão ele já é mais subjetivista, quando a cultura dos santos da Idade Média, hoje a santidade, os santos, eles não mais existem no sentido forte da cultura, no sentido de serem admirados, até porque não se produz mais biografia, né, da gente. Antigamente você tinha as agiografias dos santos, hoje você não tem muito acesso ao que a pessoa faz, não tem, né? Se você for, por exemplo, vamos supor que você, vamos pegar um filósofo aí, vamos pegar Alvin Plantinga. Será que existe uma biografia profunda de toda a vida dele? De tudo que, de todas as suas vivências interiores, de sua espiritualidade, de suas
seus pensamentos íntimos. Não, ele não vai produzir uma espiritualidade, ele vai estar ali numa metodologia científica acadêmica, né? Ele não vai estar produzindo uma biografia profunda. Não. Quando você assiste um filme de Francisco de Assis, por exemplo, filme de Francisco de Assis, quando você vê uma biografia de um santo, quando você vê quando você vê o livro da vida de Teresa de Ávila, quando você vê a autobiografia de Faustina Kowalska, né? Quando você vê o diário de Catarina de Siena, né? João da Cruz lamentavelmente não deixou uma biografia. Se tivesse deixado seria muito interessante, né? É, eu acho que será que a gente se emocionaria ver uma biografia assim, assim, vamos dizer assim, no sentido da própria espiritualidade, né? Uma biografia de Marx, Karl Marx, uma biografia de Richard Dawkins, por exemplo, né? É, será que seria tão interessante como o que você vai encontrar no livro da vida de Teresa de Ávila? Eu acho difícil, né? É, os santos ainda existem, mas eles não são mais admirados, eles não são mais conhecidos, né? E esse é o aspecto. Não se escreve mais sobre isso. Então, hoje, o ódio aumenta também porque a cultura se tornou individualista e você não tem mais essa admiração pela outra pessoa. Inclusive pelos santos. Aliás, você nem sabe quem são os santos, né? Não sabe. As intimidades de uma pessoa, a espiritualidade que ela vive. Você não sabe. Porque é mais interessante ver questões de moda, por exemplo. Questões de moda, vamos falar um pouco sobre fazer uma progressiva. Vamos falar um pouco. Quais são as marcas de carro mais interessantes de hoje, hein? As marcas de carro mais interessantes. Uma SUV seria bastante espaçosa, assim. Será que não existe mais acesso ao coração das pessoas que estão ao seu redor? Você não conhece mais é, aquilo que nós poderíamos chamar de caminhos interiores. Hoje as pessoas competem entre si para ver quem é mais poderoso, né? Uma pessoa pode o dia inteiro, duas pessoas podem ficar o dia inteiro conversando entre si, né? Como se fossem amigos, como fossem camaradas. Até dentro do seu serviço, vamos dizer assim, a título de exemplo. Lá, você está lá no seu serviço, né? Até mesmo de uma igreja. Tem lá dois camaradas conversando animadamente. Um conversando com o outro, mas na verdade eles estão. Um tá detonando o outro, né? Aquela maior classe, aquela maior elegância. Um tá falando, o outro interrompe, não escuta o que o outro fala e já fala, já faz aquela quebra psicológica. Você desestabiliza emocionalmente outra pessoa. Assim, você ignora o que ela fala e você fala. Você não vai ouvir o que ela está falando. Você interrompe ela. Não tem um diálogo aí. E quando aquela pessoa está te ouvindo, o que ela faz? Ela vai te interromper também. Então ali você está disputando poder, certo? Você acha que isso aí que eu estou falando é uma coisa. Eu estou viajando. Isso não existe hoje. Você está ali conversando, você está disputando quem é a pessoa mais influente naquele lugar. Vamos supor, tem um leão aqui numa região. Tem uns animais ali e tal, tem a gazela. De repente você encontrou um outro leão. Pera aí, quem que vai ser o chefe desse território? Quem é mais influente aqui? Vamos fazer uma um duelo aqui, gladiadores, né? Mas vamos fazer de uma maneira bem elegante, bem sutil, né? Que quase ninguém vai perceber. Vamos começar a conversar aqui e tal, e vamos
ver quem, no final das contas, desestabiliza. Você não está tendo acesso àquela pessoa. Você não está conhecendo aquela pessoa. Você está impondo, de maneira tirânica, o seu império pessoal sobre aquela coletividade que está ali. Você está tirando a paz daquele ambiente, né? Você está batendo nas coisas, você está batendo na mesa. Você está desestabilizando o ambiente para mostrar poder, né? Como que você vai ter acesso ao que a pessoa é em si mesma? De uma maneira assim, né? Você não vai enxergar o que há realmente ali. Você vai apenas estar envolvido em uma disputa interminável pelo poder e pelo controle. É supostamente porque é impossível controlar alguém. Mas você está iludido, né? Você. A santidade é o contrário. A santidade, ela não é uma imposição de regras. Não faça isso, use o cabelo de uma certa forma, use uma veste de uma certa forma. Você jovem deve se comportar assim, assim, assado. Você deve ter tal e tal comportamento. Esse desejo que você possui, ele é um desejo condenável e até as últimas consequências eternas. Não, santidade não tem nada a ver com isso. Santidade é aquele sentimento de que você está se importando com alteridade. O que importa é você melhorar o mundo, né? Você está tornando o mundo melhor. Aquilo que é o transbordamento da própria personalidade, né? Você é uma personalidade transbordante e contagiante. A própria Teresa de Calcutá dirá: a paz começa com um sorriso. Uma das origens do ódio é a morte da cultura dos santos que existia antes. Pessoas que estavam imbuídas de um sentimento muito parecido com a sinergia. Você, ateu. Quem você acha uma personalidade mais emocionante? Zilda Arnes ou Richard Dawkins? Não no significado da ideologia, mas da própria vida. Você, ateu. Quem você acha mais interessante do ponto de vista de como uma pessoa, né? Zilda Arnes ou Stalin? Não no plano da ideologia política, mas da vida, da própria vida. Quem é mais legal de conviver, né? Você, ateu, quem você acha uma personalidade mais emocionante? Christopher Hitchens ou Martin Luther King? É, é fácil o ceticismo produzir um prêmio Nobel da Paz? Qual a origem do sentimento em relação a uma personalidade que é transbordante, que é o que bloqueia esse ódio que está hoje, que é o que bloqueia essa maldade que é o amor líquido, ele é individualista, ele é egocêntrico, ele é autocentrado. Aí você pode falar, Anderson, isso aí não é filosofia, tá? Isso aí é um certo sentimentalismo. Isso é sentimentalismo? Tá bom, então vamos pensar um pouco, né? Você gosta de. Você acha. Qual que é uma das desvantagens de você morar em um centro urbano, né? Algumas pessoas que até acham interessante. Quem sabe eu posso até mudar com meus filhos para uma cidade mais. Uma cidade menor, mais pequena, do interior, porque existe muita violência aqui no centro da cidade, né? O que é violência? Violência é você sair na rua e não saber se volta. Isso se chama violência. O ódio é algo bastante concreto. Tanto é concreto
Que há lugares que você não pode nem andar durante a noite, né? Você não pode andar, você não pode deixar a sua porta aberta de noite. Você teria coragem de deixar a porta da garagem do seu carro aberta, ou então tirar as trancas da sua casa? A violência é algo palpável. O ódio é algo bastante palpável. Não tem nada a ver com romantismo, com, com emocionalismo. É um argumento sólido do ponto de vista lógico, né? Isso não tem a ver com lógica. Se eu tivesse medo de que meus filhos andassem. Não vou falar dos filhos, senão a pessoa vai pensar que isso é muito sentimentalista. Vamos falar de você mesmo. Se eu tivesse medo de andar em um lugar escuro, em um centro urbano, vamos fazer assim. Se há violência em um centro urbano, eu tenho medo. Há violência no centro urbano. Logo, eu tenho medo. A Idade Média produziu cruzadas e inquisições. O sentimento da modernidade produziu duas grandes guerras mundiais, o Holocausto e Hiroshima. O ódio aumentou e destruiu a modernidade, inaugurando a era transitória da pós-modernidade. Logo, as profecias de Jesus se cumpriram em nosso tempo. Isso não tem volta. A proposta da igreja, a partir desse momento agora, é que o amor ele vai aumentar em determinados grupos de maneira qualitativa, né? Mas em termos quantitativos, o ódio ele apenas irá aumentar. Isso é algo irreversível. As profecias de Jesus elas se cumpriram. Isso é uma prova lógica e evidente da existência de Deus e do Jesus transcendente.